Olá, poderosas! Hoje vamos começar aqui definitivamente o nosso diário de gravidez, né? O nosso primeiro diário. E eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho sobre esse primeiro trimestre, né? Os 3 meses, o que eu senti, quais foram as diferenças. Então, vou contar agora pra vocês, tá bom? Só resumindo um pouquinho pra quem não viu o primeiro vídeo, que eu publiquei aí fazendo o teste, né, de farmácia, descobrindo o resultado. Em janeiro de 2020, desse ano, eu decidi parar a pílula anticoncepcional depois de 9 anos tomando ela, né? Desde a minha última gestação, quando eu ganhei o Miguel, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional e não parei mais. Aí decidi agora, em janeiro, dar uma pausa na pílula, até mesmo porque eu já tinha a intenção de trocar esse método e usar outro método. E aí eu falei, vou parar e já faz tanto tempo, então assim, 9 anos, vamos parar para tentar outro filho. E aí depois eu coloco outro método, né? Então, no dia 6 de abril, eu descobri que estava grávida. Foi um processo bem rápido, né? O corpo, ele, sei lá, se ajustou aí bem rápido. Tem situações que demoram um pouco mais, né? Quando a gente toma muito tempo anticoncepcional, a gente nunca sabe quando é que os nossos hormônios vão voltar à produção normal, né? Então, eu parei, mas assim, eu não fiquei muito concentrada, sabe? Eu simplesmente parei de tomar pílula e segui a vida. E aí, no dia 6 de abril, eu descobri que estava grávida. E inicialmente eu não senti nada, gente. Eu fiz o teste de farmácia porque a minha menstruação atrasou 4 dias e ela sempre é bem certinha. Mesmo depois de parar de tomar um anticoncepcional, ela sempre continuou vindo certinha, né? Não deu bagunçada nela. E aí, por causa do atraso, eu estranhei. Aí falei, vou ver, né? Vou ver o que dá no teste. E aí fiz e deu positivo. Até a sexta semana, digo pra vocês que eu não senti nada. O que eu senti assim mesmo, assim, eu senti o meu corpo um pouco dolorido, as costas, eu não sei se tem a ver ou não, tem relação, mas eu sentia muita dor nas costas, mas fora isso, nada assim diferente, tá? Mas quando eu completei 6 semanas, quando eu iniciei a sexta semana, eu comecei a ter náuseas e acordar com tontura. Então, de manhã eu acordava com um enjoo e com tontura, mas eu nunca chegava a vomitar, sabe? Só aquela salivação na boca, sabe? Aquela coisa horrorosa. Ai, porque você fica com uma saliva na boca, uma coisa assim, uma sensação que é muito esquisita. E eu não conseguia tomar café. Então eu não conseguia tomar leite, não conseguia tomar café com leite, não conseguia tomar Nescau, nada, gente. Tentei tomar um pouquinho de leite, tentei tomar um pouquinho de Nescau, nada, nada, nada. Aí o que eu fazia? Eu tomava água e comia alguma coisinha. Eu comia alguma coisa, bolachinha de sal, alguma coisa assim que descia mais de manhã. E depois eu comi uma fruta e almoçava. O meu paladar, ele mudou. Ele ficou salgado, o meu paladar. Então, eu queria comer coisas salgadas. E sentia qualquer coisinha assim, eu sentia... Se tivesse alguma coisa doce, eu comecei a sentir o gostinho adocicado das coisas. Inclusive do pão francês, vocês acreditam nisso? Que eu comia o pão francês de manhã e aí eu comecei a parar, porque eu sentia o gostinho doce no pão francês, um gostinho assim adocicado, esquisito, sabe? E aí não descia. E aí quem me conhece sabe que eu sou uma formiga. Eu amo doce, amo chocolate e, gente, não queria ver nem chocolate na minha frente. Não queria ver doce, não queria ver nada de doce. E aí eu comecei a dar preferência pra comida. Inclusive eu queria fazer vários tipos de mistura. Então meu paladar ficou bem salgado mesmo. Eu queria comer arroz, feijão, misturas diferentes, frango assado, e muito mais aí que eu vou contar pra vocês logo mais à frente do vídeo. E isso aí levou um tempinho. Eu fiquei da sexta semana até a 9ª semana, assim, sentindo essa náusea e esse paladar meio estranho aí, meio esquisito. Então eu ia selecionando o que eu conseguia comer, né?
Até aí tudo bem, fazia ali a comidinha que eu conseguia comer, comia mais fruta, deixei o pão um pouco de lado e as coisas que me faziam mal um pouco de lado. Comecei a tomar suco de laranja, às vezes descia de manhã, mas na maioria das vezes eu comia alguma coisa e depois tomava água mesmo. Então era isso que eu tomava de manhã. E eu não. Gente, eu tinha que comer certinho, tipo, de 3 em 3 horas eu tinha que comer alguma coisa. Teve um dia que eu passei um pouquinho da hora do almoço, meu esposo foi no mercado, aí ele voltou com as coisas, e aí eu falei, vou arrumar primeiro as coisas, limpar, e aí depois eu como mais tranquila. Pra que eu fiz isso? Porque nesse dia eu coloquei a comida na boca, ainda assim, eu já tava com tontura já na hora que eu comecei a comer. Eu já tava com ânsia na hora que eu comecei a comer, e mesmo assim eu falei, eu vou comer, porque eu acho que eu tô sentindo isso porque eu tô com fome. Menina do céu. Comecei a comer, foi dito e certo, pro banheiro. E coloquei tudo pra fora. Foi a única vez que eu, de fato, vomitei. Das outras eu só fiquei com aquela ânsia mesmo, com aquela agonia. E aí, depois da 8ª semana, aí pra, assim, terminar de carimbar, eu comecei a enjoar da minha comida, do meu tempero. Então eu não conseguia comer as coisas que eu fazia. Tipo assim, eu fazia tudo, assim, até na hora de fazer, às vezes eu ficava meio mal, me dava uma ânsia ali e tal, na hora de fazer, quando eu sentia o cheiro da comida. E aí na hora que eu comia, gente, não conseguia comer, não descia de jeito nenhum, nenhum. Meu tempero, enjoei do meu tempero. Aí pronto. Aí foi uma fase assim bem complicada. É que o Alex não tá aqui, porque senão ele ia falar pra vocês, viu? E aí eu comecei a comer o que tinha vontade, por exemplo. Eu quero um franguinho assado. Aí o Alex ia lá, comprava o frango assado pra mim poder conseguir comer. Aí senti vontade de comer carne assada. Aí ele fez, conforme eu ia sentindo vontade de comer, ou ele comprava já pronto, assadinho, ou ele fazia. Porque eu fazendo mesmo ali, eu não conseguia, gente. Não conseguia nem o arroz, nem a mistura, nada. Não conseguia comer aquilo que eu fazia. Bom, depois da 9ª semana, né? Depois de 9 semanas, os enjoos foram embora. Aquela sensação ruim diminuiu muito. Eu consegui voltar a tomar um cafezinho com leite de manhã, mas tem dia que eu fico revezando, sabe? Eu não tomo café todo dia, e quando eu tomo é bem pouquinho mesmo, misturado com leite, de manhã. Então, o que eu como de manhã, aí tem dia que eu como vitamina de banana, tem dia que eu tomo suco de laranja, tem dia que eu tomo café com leite. Então eu vou variando, sabe? Eu vou variando assim pra não tomar café todos os dias. E chá de camomila também, às vezes às vezes eu não tomo muito chá, né? Porque eu não gosto de ficar tomando muito chá. Então, o único que eu sei que pode, assim, é o de camomila e erva doce, mas não pode tomar muito também. Então, eu tomo só um pouquinho, um de outro na semana. Mas o que eu mais tomo mesmo são as vitaminas e um pouquinho de café com leite, aí alguns dias. E outro negócio bem legal, que se vocês quiserem, eu mostro lá no Instagram o dia a dia. Eu comecei a bater Danone natural, aquele que não tem muito gosto, sabe? Aquele branquinho. Então eu coloco aquele Danone natural junto com uma banda de mamão. Então eu faço ali uma batidinha com um Danone natural e mamão. Fica uma delícia, gente, maravilhoso. Dá pra você beber, dá pra você comer de colher, com granola, fica muito bom. Também é uma opção de lanche ou de café da manhã. Bom, então, assim, depois que os enjoos foram embora, a disposição voltou um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver. Quando você começa a ficar muito enjoada, você fica sem disposição, né? Porque você fica com aquela agonia, tudo mais. Depois das 9 semanas que eu parei de ficar com aquela ânsia de manhã, parei de sentir tudo aquilo, eu fiquei mais disposta, então a disposição voltou mais, a energia começou a voltar também, tá? E agora vamos falar sobre os desejos e as vontades, né? Gente, quantos desejos e quantas vontades eu já tive até agora? Vamos dizer que foram muitas, porque na gravidez do Miguel eu não tive quase nada. Eu só tive vontade de comer coxinha, assim que eu descobri. Antes de eu descobrir, na gravidez do Miguel, eu sentia o cheiro da coxinha, assim, sabe? Como se estivesse fazendo aqui agora. Eu sentia o cheiro. E aí eu falava, nossa, eu tô sentindo um cheiro de coxinha e tal.
Aí fiz o teste, descobri que tava grávida e na hora o meu esposo já na época já foi comprar a coxinha e eu comi. Então eu senti vontade de comer coxinha e senti vontade de comer esfirra. Foi até um domingo que tava tendo um jogo do Palmeiras. Acho que era do Palmeiras, assim. E aí a gente foi comer esfirra. O pessoal até zoava na época que, nossa, só assim pra não assistir o jogo, tal. Acho que ele nem lembra disso. Mas aconteceu. Então eu senti vontade somente dessas coisas, e não senti enjoo nem nada. Já nessa gravidez, gente, deixa eu ver se eu lembro, tá? Senti vontade de comer. Eu senti vontade de comer coxinha também. Senti vontade de comer carne assada, que eu falei aqui pra vocês. Frango assado. Senti vontade de comer abacaxi. Eu tava deitada de noite, eu ia dormir. E do nada me veio um cheiro de abacaxi tão forte. Eu falei, nossa, que vontade de comer abacaxi. No outro dia ele comprou e eu comi. Então eu senti vontade de comer abacaxi. Bolo da Sodier. Não foi assim um desejo, foi mais uma vontade, assim, sabe? De comer o bolo da Sodier. Que eu amo o bolo da Sodier. Sodier, se estiver vendo esse vídeo, por favor. Então, aquele de morango. Eu amo aquele bolo de morango com leite condensado. Então, eu comi esse bolo. E aí, vontade, eu senti várias vontades diferentes de desejo, né? E aí, pra comer, eu ia sentindo vontade, conforme a minha vontade, eu ia comendo, né? Pra conseguir comer. A maioria das coisas eram salgadas e algumas coisas doces. Depois que eu passei dessa fase de enjoo, eu consegui comer alguns docinhos. Inclusive, senti desejo de comer merengue. Gente, merengue delicioso que minha amiga fez pra mim. Um beijo, Aline. Te amo, muito obrigada pelo merengue, que foi um sonho. Então, ela fez o merengue. E o merengue dela, gente, não tem. Tinha que ser o dela, entendeu? Eu queria o merengue dela. Falei. Aí eu não queria falar pra ela. O Alex mandou mensagem pra ela, falando, a gente tá morrendo de vontade de comer esse merengue. Ela fez e trouxe aqui pra mim. Então, comi o merengue. E foi isso, gente. Eu tive outras vontades e desejos que eu não lembro agora. Mas, assim, no todo, foi esses aí. Agora, atualmente, eu estou muito assim. Eu consigo comer muito bem, tô bem equilibrada, não tô mais sentindo enjoo de nada, não tô com paladar ruim, então eu costumo selecionar mais as coisas boas pra comer, então eu costumo comer todo dia uma fruta, costumo beber água e almoçar e jantar. São as refeições que eu dou mais preferência. Só que de noite eu percebi que eu tenho que comer coisa leve, tipo sopa, caldinho tipo caldo de abóbora, caldinho assim normal, ou então alguma comidinha leve. Pode ser comida, mas tipo não feijão não de noite, porque pesa na minha barriga. E eu fico assim à noite, eu teve noites que eu comi normal, tipo arroz e feijão. Gente, foi horrível pra dormir, porque pesou de uma tal forma na minha barriga, e aí parecia que a comida tava aqui, e a barriga assim, nossa, horrível, horrível, uma sensação horrorosa. Então, assim, eu comecei a perceber que de noite eu tenho que começar a comer coisinhas mais leves, sabe? Que não pesa tanto na barriga, porque dá uma sensação muito, muito ruim, gente, é horrível. Então, feijão, nem pensar de noite. Então eu prefiro comer assim coisas mais leves, como caldos, sopas e comidas também, se for uma comidinha mais leve, dá pra comer. Então almoço, né, normal, sempre dando preferência para alguma salada, algum legumes, né, dentro do dia a dia. E aí nos lanches, aí eu tomo café da manhã também, é normal. Às vezes eu como pão, às vezes eu faço panqueca de banana. Então, se vocês quiserem, manda mensagem pra mim e eu vou compartilhando lá no Instagram, tá bom? No Stories é mais fácil pra compartilhar o dia a dia, as alimentações. Ou então eu gravo um vlog da semana com aquilo que eu tô comendo. Claro que vai mudando a cada dia, né? Cada semana. Então é isso, gente. O paladar começou a ficar mais controlado. E a alimentação eu procuro comer sempre de 3 em 3 horas, não passar muito disso, pra não ficar com muita fome e acabar passando mal. Então sempre de 3 em 3 horas, comendo alguma coisinha. Bom, gente, esse foi o relato aí dos primeiros 3 meses, né? Do primeiro trimestre. Vai ter um vídeo ainda
que é par desse vídeo, né? Que é a continuação, assim, digamos. Que é sobre o exame morfológico do primeiro trimestre. Eu gravei a parte, depois eu vou publicar aqui pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse primeiro diário de gravidez, né? Vou compartilhar aqui com vocês conforme for passando as semanas, vou compartilhando com vocês, tá bom? Os acontecimentos, as novidades, as diferenças. E se você gostou do vídeo, já deixa o gostei aqui pra mim saber se você tá gostando desse tipo de vídeo. Deixa aqui o seu comentário, eu amo receber os comentários de vocês, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, @grosablog. Engasguei. Me acompanha lá no Instagram, @grosablog, pra gente ficar mais próxima, pra gente se conhecer. Me acompanha lá pra ver o dia a dia e as dicas também que estão rolando por lá, tá bom? Não fica de fora, poderosa. E se inscreva no canal se você não for inscrita, venha fazer parte dessa família de poderosas e poderosos. Seja bem-vinda. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.